Olá, gente, tudo bem? Abrimos aqui então mais uma conversa especialíssima, né, dentro dessa nossa série especial A Era do Clima rumo à COP30. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui no Estadão o Rodrigo Vicentini, ele que é presidente da Unilever Alimentos no Brasil. Rodrigo, prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para essa conversa aqui sobre sustentabilidade, mas sobre também, claro, a Unilever Alimentos. Obrigado, é uma honra, Eduardo, estar aqui. Obrigado pelo convite, uma honra conversar sobre um tema super importante e estratégico para a Unilever no Brasil e no mundo, e para alimentos também. Agora, Rodrigo, eu vou começar, eu quero entender, no caso aí da Unilever Alimentos, né, até que ponto hoje a sustentabilidade é realmente prioritária? Porque, é claro, num grupo do tamanho da Unilever Alimentos, né, sei lá, você tem a questão econômica, você tem a questão até jurídica, a questão de recursos humanos, enfim, é uma série de pilares aí que sustentam um grupo desse tamanho. Agora, a questão da sustentabilidade, até que ponto ela hoje está realmente no centro da roda, vamos dizer assim? Não, perfeito. A gente realmente tenta colocar, não tenta não, a gente coloca ela no centro da estratégia, ela não é um pilar à parte, como é uma pessoa à parte, ela está dentro das marcas e na estratégia das marcas. Então, Hellmann's, que é uma marca, das maiores marcas de alimentos que a gente tem no Brasil hoje com a Unilever, faz muito parte do que a gente faz com Hellmann's, os pilares de ser mais sustentável, que são clima, natureza, plástico e impacto social. Esses são os pilares dentro da marca que a gente trabalha, isso globalmente, não só em alimentos. Então, a Unilever como um todo tem esses 4 pilares que aí as divisões, as marcas, dentro do seu negócio vão incorporando e trabalhando. Então, alguns exemplos a gente vai discutindo ao longo da conversa, mas são 4 pilares que a gente trabalha de maneira bem estratégica. Ou seja, então, a gente acho que pode até já entrar nos exemplos, assim, só para as pessoas que estão nos acompanhando entender bem do que estamos falando. Quando você fala, por exemplo, de clima, o que isso significa, então? E aí um exemplo muito prático como está realmente dentro do negócio de alimentos. Nossa fábrica, que produz alimentos, a maior fábrica de alimentos que a gente tem, fica em Pouso Alegre. Minas Gerais, produz maionese, mãe terra, caldo quinor. E essa é uma fábrica que ela gera resíduos, para energia, e a gente colocou um biodigestor lá, onde todo o resíduo da fábrica vai para o biodigestor, que gera energia limpa para, por exemplo, produzir granola, que é um forno, que geraria energia, que pegaria energia não renovável. Então a fábrica hoje ela não gera emissão de carbono e não tem resíduos mais sendo colocados no meio ambiente. Então, é uma fábrica que já está totalmente pensada para melhorar o clima. Então, esse é um exemplo de como a gente gera energia limpa, não gera resíduos e melhora o clima e não tem mais desperdício ali na fábrica. Então, esse é um dos exemplos. Para a natureza, que é um dos pilares super importantes, e aí tem outras coisas que a gente vai discutir no longo da conversa, mas e aí, pegando o Hellmann's como, não só o Hellmann's, mas Mãe Terra também como exemplo, a gente está falando muito de agricultura regenerativa agora. Tá. Então, a maior matéria-prima de uma maionese é o óleo de soja. Tá. E a gente acabou de assinar, e realmente terminou de assinar mesmo um contrato, nosso maior fornecedor chama-se CJ Selecta, que é o fornecedor de óleo de soja, que planta soja, junto com pequenos produtores, e aí faz o óleo de soja para a gente. É um projeto de 5 anos, até 2030, onde 90% da soja que vem para a maionese vai ser de agricultura regenerativa. É um projeto de 5,5 milhões de euros, que a gente está colocando esse investimento para desenvolver junto com os agricultores todo esse projeto para ter a cadeia produtiva regenerando o meio ambiente. Então, é mais um exemplo de como a gente coloca a natureza no centro da nossa estratégia. E nesse caso específico, do ponto de vista, vamos dizer assim, científico e tecnológico, já está tudo pronto ou ainda precisa? Não. Porque quando você fala de regeneração, imagino eu que tem muitos gargalos aí para serem enfrentados. Exato, por isso que é um projeto de 5 anos, e a gente vai fazer junto com o produtor. Porque no final, ele é o centro do negócio, né? O produtor, quem mais conhece a maneira de produzir, mas a gente vai tentar capacitá-lo e tem uma parte importante. Só está dentro do programa quem não desmata. Então, é um KPI super importante e a gente já trabalha com não desmatamento há muitos anos. É um KPI que a gente na Unilever, no Brasil e no mundo, acompanha. Então, para entrar nesse programa tem que estar isso. Vai ser no Cerrado. Então, todos os produtores ali que trabalham com a gente no Cerrado, então o bioma é o Cerrado que vai trabalhar.
E tem então um pega mais terceiro... a região centro-oeste do Brasil. Centro-Oeste, Goiânia, falando. Triângulo Mineiro, exatamente isso. Essas são as regiões aonde a gente vai trabalhar com... Só um parênteses rápido, para claro. quem está nos acompanhando, o Cerrado brasileiro, né, não é exagero dizer que é a caixa d'água do Brasil, né, porque ali tem muitas nascentes, muita água, né, vai ali para o Cerrado, e claro que o Cerrado é um bioma. A gente fala muito, às vezes, da Amazônia ou da Mata Atlântica, né? O Estadão, por exemplo, tem uma relação muito antiga, né, na defesa da Mata Atlântica, mas, claro, o Cerrado é fundamental, assim como a Caatinga, o Pampa, enfim, Total. a gente tem todos muito bom. Esses biomas muito bom brasileiros. Comentário, né? Muito bom. E a gente se esquece do Cerrado, mas é um bioma super importante, e para esse tipo de cultura é importante. E no final do dia, o que a gente também não sabe tudo, a gente não consegue fazer de uma hora para outra. Então, tem uma empresa terceira, que chama Tecnoserve, que ela já trabalha com esse tipo de tecnologia no Brasil e fora do Brasil, mais de 35 países, já tem 8, 9 projetos com a Unilever, onde ela vai trabalhar junto com os produtores e começar a medir, ensinar, capacitar eles para ter agricultura regenerativa, que vamos aprendendo em conjunto no final do dia. Tá. A gente já tem um projeto, então aí eu falei um pouco de Helmas, mas com uma Manterra, a aveia de Manterra, que é a matéria-prima de granola, já é regenerativa. Então, lá no sul do país, onde planta trigo, a gente já compra aveia regenerativa. Muito menor escala do que maionese, que está em 8 a 9, 10 lares do Brasil, tem uma maionese. Então, realmente, é em escala agora grande. A gente quer impactar muito mais do que a gente vinha impactando. Claro, claro, quando a gente está falando de regeneração, né, para as pessoas entenderem, é um conceito também, vamos dizer assim, onde a produção agrícola, né, é mais natural, né, é mais sustentável, é mais ou menos isso, né? O objetivo é a gente usar menos pesticidas, usar menos água, trazer mais biodiversidade para a mata, outras culturas. Então, é como a gente roda mais culturas também e, obviamente, capta mais o gás carbono no solo, né? Você não coloca mais tanto gás carbônico na atmosfera. Então, esses são os principais KPIs, indicadores para a gente melhorar a saúde do solo, usar menos água e também colocar o produtor como protagonista, ele ser mais produtivo, né? Porque ele também precisa ganhar mais dinheiro no final do dia. Claro. Né? Então tem esse lance econômico para o produtor também. Agora, Rodrigo, além do óleo de soja, tem essa preocupação também com as outras matérias-primas de vocês? Não? Tem, mas a gente começa com óleo de soja, porque a gente tem uma meta global, isso é importante dizer, de agricultura, que é chegar a 1 milhão de hectares. Então, não é só o óleo de soja. É uma meta global de 1 milhão. Este projeto vai impactar 45 mil hectares, que é essas 90% mais ou menos do que a gente produz de maionese. E é um começo, né? É um começo, e até 2030 tem que chegar a 1 milhão de hectares no mundo. Então, sim, tem mais por vir. Estamos trabalhando, mas temos que fazer bem feito esse projeto agora também. Né? E a Unilever Alimentos, ela tem metas, do ponto de vista macro, assim, de redução de emissões, olhando para a cadeia toda, ou só da porta para dentro? Como que Não, funciona? tem. Até 2030 zerar a emissão de carbono, 1 milhão de hectares de agricultura regenerativa, plástico, a gente também trabalha com plástico reciclado 100% dos nossos produtos. Esses são os principais KPIs no Brasil e mundo. A gente compartilha os mesmos indicadores e a gente vem avançando a passos bem largos. Né? O próximo que eu ia citar é plástico. Né? Plástico é um super importante, onde a gente, por exemplo, ketchup Hellmann's, 100% do nosso frasco já é reciclado e reciclável. Né? A gente, com maionese, já está com 40% dos frascos reciclados também. Estamos chegando até o final do ano em 50% da produção já com plástico reciclado. Então, a gente vem avançando bem forte na agenda de ser mais sustentável. E essa reciclagem, do caso do plástico, é tudo tecnologia de vocês? É tudo dentro do grupo ou tem parceiros envolvidos? Não, tem parceiros. A gente trabalha com alguns parceiros, tanto na coleta do plástico, quanto na reciclagem do plástico, e aí tanto na produção do plástico. Então, são vários parceiros. A gente fala muito, quer seja na agricultura, no plástico, nesses projetos, a gente não faz sozinho, não tem como fazer isso sozinho, não tem como. Então, a gente trabalha muito em colaboração, quer seja com produtores, com fornecedores, com outros parceiros. Sem esse trabalho em conjunto, você não consegue mudar o ecossistema inteiro. No final, o alimento é um ecossistema, né? Você tem que trabalhar em parceria, não tem como fazer sozinho.
E aí você falou no começo também da questão do impacto social, né? Sim. Isso envolve, é isso que envolve os produtores e tal, ou não? Exatamente. São outros programas, outras ações? Esse é um dos exemplos também, então trabalhar com pequenos produtores. Mãe Terra já tinha esse histórico, você pegar a marca Mãe Terra foi adquirida final de 2017 pela Unilever. E dentro dos pilares de Mãe Terra, impacto social e trabalhar com pequenos produtores é uma missão importante de Mãe Terra. A gente escalou agora para Hellmann's. Agora que Hellmann's começa o trabalho desse de impacto social, é muito mais impactante. Mãe Terra segue, vai seguir trabalhando com pequenos produtores. Mãe Terra tem uma parceria com Amigos do Bem, lá do Nordeste, né, do Sertão, Cerrado, onde a gente compra castanha, tem parceria, a gente tem uma colaboração, então a marca Amigos do Bem está na Granola Mãe Terra, para divulgar a marca deles, o trabalho deles, então impacto social não é só com Hellmann's, mas tem a ver com os produtores, muito a ver com os produtores. Agora, uma outra coisa que também tem a ver com sustentabilidade, no caso de vocês que trabalham com alimentos, né, tem toda essa discussão hoje da alimentação mais saudável, né, da questão dos ultraprocessados, por exemplo, que é um problema sério, né, segundo todos os principais estudiosos do tema, né, para uma série de doenças e tal. Como que é esse tema para vocês hoje, no caso aí da Unilever Alimentos? Sim, a gente discute muito sobre o tema, óbvio, e a nossa postura como indústria, com os estudiosos, cientistas, tem muitos cientistas na Unilever, né, pesquisa, desenvolvimento, a gente discute muito mais a qualidade do ingrediente do que a maneira que ele é processado. Então, uma granola Mãe Terra é orgânica, vegano, agricultura regenerativa, então aveia, açúcar demerara, mesmo a maionese, ovos caipiras, óleo de soja regenerativo, não transgênico, nossa maisena não tem glúten. É muito mais o ingrediente que a gente usa, como você consome o ingrediente, do que como você processa no final do dia. E a gente trabalha com Mãe Terra, não tem conservante, por exemplo, são conservantes naturais que a gente trabalha. Então a gente vem trabalhando para melhorar a formulação e ter ingredientes melhores. Essa é a nossa visão de indústria de alimentos, como Unilever, como indústria de alimentos da Unilever. Então a gente conversa muito e é um tema, e aí alguns exemplos. Faz 1 ano e meio, 2 anos, entrou a lei dos selos, né? Sim, verdade. Você compra maionese Hellmann's, não tem selo. Alto em sódio, alto em gordura. Compra um caldo Knorr, não tem lá alto em sódio, em sal. Então, granola Mãe Terra. Então, a gente se preocupa muito com a nossa formulação, mas na qualidade do ingrediente, como você usa o ingrediente. É assim que a gente pensa, e acho que esse diálogo é saudável com o consumidor, com especialistas, a gente quer dialogar, porque comida não pode ser veneno, comida tem que ser saudável e tem que ser gostoso também. A gente discute muito que você não pode vilanizar um alimento, ele faz parte da sua alimentação, do dia a dia, e é um diálogo no final do dia. Ou seja, no caso da Unilever Alimentos, dá para dizer que os produtos hoje, por exemplo, estão melhores, sei lá, do que 5 anos, estão melhorando. Eles estão melhorando. A gente tem esse quesito a gente, independente da lei de selos, de discussões outras, a gente, como indústria, vem melhorando, tirando sal, tirando açúcar, a gente vem melhorando a formulação, porque é importante, mas sem piorar a qualidade do produto e o sabor, né? Porque comida tem que ter sabor também. A gente defende como indústria que o sabor é importante. Né? Põe uma maionese que não é gostosa, aí não come uma maionese. Então a gente defende muito sabor. Uma coisa que a granola Mãe Terra tem que ser gostosa. Tem que ser gostosa. Desde o antigo dono que vendeu pra gente, a conversa tem que ser gostosa. Mas sim, sendo direto à sua pergunta, vem melhorando ano após ano a formulação dos produtos. Entendi. Agora, Rodrigo, é claro que as pessoas que estão nos acompanhando também devem estar perguntando, por que a gente só está falando de alimentos? Porque você, claro, é o presidente da Unilever Alimentos do Brasil. Aí, se puder explicar mais ou menos, né, como que são os outros, só para as pessoas entenderem, para ficar todo mundo aí na mesma página, né? A Unilever faz 2 anos, quando teve um programa chamado Compass, a gente separou em 4 divisões, que uma é alimentos, a outra é limpeza, marcas Omo, Brilhante, Comfort, cuidados pessoais, desodorante, sabonete e beleza, cabelos e skincare. E teve um spin-off agora de sorvetes, que é um grupo da Unilever, mas está operando separado da Unilever. Então essas são as divisões. Cada divisão tem um presidente no Brasil e reporta verticalmente no mundo, então globalmente tem presidentes também. E no Brasil, acho que é importante também, a gente tem um líder, um presidente da Unilever do Brasil, que é o presidente de beleza. Então, é um par meu, é o Andrés, que é o presidente de beleza, e também é o presidente da Unilever do Brasil, a hora que tiver para fora, institucionalmente, ele responde pela Unilever do Brasil para fora. A Unilever que é um grupo que surgiu de uma fusão de uma empresa
inglesa e outra holandesa. Né? Exato. Tanto que a sede de higiene, beleza, fica em Londres, e de alimentos e de sorvetes fica na Holanda, em Rotterdam. Tá. Quer dizer, eu não sei se é holandesa ou se é neerlandesa, né? Precisa ver Rotterdam, qual que é aquelas... Porque agora, eu que cobri já a Olimpíada, né? A Holanda não é Holanda, ela é Países Baixos. A Holanda exato. É um dos Países Baixos, mas enfim, isso é uma discussão. Perfeito. Mas a sede global oficial fica no Reino Unido, fica em Londres. E, é claro, atua no mundo, todos os continentes. Tirando os continentes. Tem diretamente até na Antártida, esse problema. Nas bases lá deve ter alguma coisa. Né? Porque a gente diz que 99,9% dos lares do mundo tem uma marca da Unilever. Quer seja alimentos, beleza, sim. Então, estamos presentes em todos os lares do mundo. Uma outra curiosidade que eu tenho, Rodrigo, imagino, né, no caso da Unilever Alimentos, como vocês trabalham direto com o consumidor, ou pelo menos tentando chamar a atenção do consumidor, né? E hoje, claro, a comunicação, né, a gente também vive isso no jornalismo, está cada vez mais fluida, né? Vários caminhos, né, várias possibilidades, enfim. Aí até que ponto hoje a tecnologia, por exemplo, a inteligência artificial, como que vocês estão trabalhando com isso para entender o comportamento ou até os interesses do consumidor? Isso é algo que realmente preocupa vocês ou não? Acho que não sei se é uma preocupação. Não é preocupa, mas é uma ferramenta. Isso é uma coisa que vocês estão envolvidos de alguma forma? Super. Acho que é mais uma ferramenta e com certeza muda hábitos. A gente, uma empresa de bens de consumo focado no consumidor. Então, o consumidor, cliente, o shopper que compra, é o centro de tudo que a gente faz. No final, entender comportamento de compra e de consumo é a nossa vida no final do dia. E as ferramentas digitais mudaram hábitos. A pandemia mudou hábitos, comer em casa mudou o hábito. Então, várias mudanças aconteceram nos últimos 3, 4 anos, radicalmente. Então, sim, a gente usa a inteligência artificial para criar campanhas, entender hábitos de consumidor, ter dados de vendas muito mais rápidos. A gente tem leitura de dados de vendas toda semana. Eu sei o que aconteceu no ponto de venda na semana passada. Então, antigamente demorava 2 meses, eu sei online, basicamente. Então, a ação é muito rápida para tomar. A campanha foi bem, a promoção foi bem, foi mal, vamos atuar. É muito mais dinâmico. Então, saber utilizar os dados é uma ferramenta importantíssima hoje. Ainda mais no caso do Brasil, que imagino que tem regionalizações. Né? Total. A gente é uma empresa multinacional com sede fora. Então, o Brasil cada estado brasileiro é um país da Europa no final do dia, né? Em termos de tamanho e população e de hábitos. Nordeste come de um jeito, mas para comida. Hábito alimentar é muito diferente no Brasil. Como consome a maionese, ketchup é muito diferente no Brasil. Sabores, uso culinário, no lanche, na receita, muda muito. Então, a gente, com tecnologia, você consegue criar maneiras de chegar nos consumidores de maneiras mais criativas e mais específicas, inclusive. Claro. Eu já acho que até já disse isso aqui num dos programas anteriores da Era do Clima, né, rumo à COP30. Eu também tenho um pezinho no jornalismo esportivo. Eu participei de um podcast em Portugal, né, com colegas portugueses, que eles queriam discutir essa questão de por que o Abel Ferreira, no caso, o treinador do Palmeiras, reclamava muito da logística do Campeonato Brasileiro. E aí eu fiz uma conta para eles, que é isso que a gente não para muito para pensar. A distância de avião de São Paulo a Fortaleza é quase a mesma de Lisboa a Moscou, né, que a gente está atravessando a Europa quase toda. Então, realmente, eu imagino você também para, sei lá, explicar as coisas lá para os europeus, né? Isso é... Não, e a melhor maneira é quando eles vêm te levar eles para fora de São Paulo. Já é um exemplo... Minha líder estava aqui, semana retrasada, ela estava lá em Garanhuns, que é a fábrica de maisena, que é lá perto de Caruaru, no Nordeste. Levei ela até lá, para entender quão longe é chegar de São Paulo até Garanhuns. É um voo de 3 horas e pouco, mais 4 horas de estrada. É um dia quase para chegar na fábrica. E é isso. Então, o Brasil é muito distante, muito diferente. Claro. Agora, Rodrigo, a gente vai ter também aqui no final do ano, né, em Belém, a COP30, né, que é o motivo, inclusive, dessas nossas conversas semanais. Vamos até a COP. Que bom. É a primeira vez que o Brasil cedia essa importante reunião sob o guarda-chuva da ONU, e é a primeira vez também que ela acontece no contexto amazônico, né? E aí, no caso de vocês, da Unilever Alimentos, como que uma reunião dessa se relaciona, né, com os negócios, com o dia a dia de vocês? Até que ponto isso é importante, não é? Enfim, como você está vendo essa... É super estratégico, e não só para alimentos, é para a Unilever. A gente, como Unilever, vê de maneira super estratégica. Então, aí sim, a empresa, de maneira institucional,
vai estar dialogando. E achei um pouco do meu comentário sobre alimentos. A gente não faz nada sozinho, precisa dos órgãos do governo, das indústrias, dos parceiros, de ONGs, para discutir o impacto climático que está acontecendo, porque ele já aconteceu. Então, o que a gente fala muito é, a gente fala, é um custo, não é um custo, no final é um investimento. Se você não fizer a melhora climática, a agricultura regenerativa, o custo vai vir. Então, não é que você vai ter um custo agora, ele já está acontecendo se você não fizer. Então, a discussão de melhora de fontes renováveis, energias renováveis, tirar a parte de energia petróleo e assim por diante, a gente quer incentivar. A agricultura regenerativa é um tópico muito relevante de ser discutido lá, mas eu não faço sozinho isso. Tem que discutir com muito mais entes da cadeia. Então, é um fórum, é um marco, depois de 10 anos de Paris, Sim, desse tipo de discussão, e a gente, como instituição, quer muito ter essa conversa lá, porque a gente não faz sozinho. A gente tem a nossa parcela, mas o mundo já mudou. E a resiliência climática é muito importante, porque a gente está falando de não ter alimento no futuro, se não fizer nada agora. sem dúvida. A gente tem que fazer isso agora. Então, a agricultura regenerativa não é porque a gente está fazendo porque está numa moda, é uma tendência. Não, isso é uma realidade. Não basta mais você não piorar o solo, você tem que melhorar o solo agora. Ele já foi piorado, inclusive. Então, é por isso que a gente tem que conversar e tem que ter mais entes na cadeia agora. O governo é importante, as ONGs são importantes, e a indústria é muito relevante, todas elas. Então, é assim que a gente enxerga como empresa, mas para matéria-prima de sabão em pó, de sabonete, todas as matérias-primas têm que ter uma melhora, assim como a gente enxerga a Unilever Plástico, como comentei, parte petroquímica, como a gente melhora isso. Então, sim, a Unilever como empresa está bastante interessada na COP. E nesse caso específico do setor privado, você vê que tem realmente esse diálogo, essa vontade, essa conversa entre os vários elos aí Tem muitas indústrias que indústria, sim, né? os fornecedores que a gente trabalha, a gente seleciona muitos com base nisso, inclusive, né? Quer seja para fazer uma resina plástica, os agricultores, os fornecedores de embalagem. Então, tem bastante gente, sim, que entendeu o recado, que não é uma questão de é custo adicional, é uma estratégia, não é. É uma questão de o meio ambiente para sobreviver no final do dia. A gente enxerga como indústria isso. E a gente falou aqui do Cerrado, né, também, o Estadão também já deu várias matérias sobre isso, porque as mudanças climáticas, elas afetam a América do Sul, claro, estão afetando o mundo como um todo, mas no caso específico do Brasil, um dos grandes problemas do Brasil é o desmatamento amazônico. E sem a floresta amazônica não vai ter chuva no Cerrado, o agronegócio não vai ter como produzir os grãos, os alimentos, enfim. Né? Perfeito. Isso é simples assim, a ciência aponta para isso, né? Não tem como fugir dessa questão. Exatamente. E, claro, impacta até aqui também, o Sudeste, o Sul, enfim, a América do Sul como um todo. Né? Perfeito. Agora, Rodrigo, a gente voltando ainda à questão da tecnologia, né? A gente falou aí da questão da inteligência artificial e tal, e uma outra curiosidade, é claro que um grupo como a Unilever Alimentos, né? Você aqui já falou várias vezes, está muito preocupada com o desenvolvimento, né, ou pelo menos a melhora dos produtos, né, o desenvolvimento, a questão do plástico, tudo isso, até da questão da agricultura, dos grãos, enfim. E essa questão de ciência e tecnologia hoje acontece muito dentro, ou seja, vocês têm centros de, sei lá, desenvolvimento, inovação, ou é muito feito em parcerias com, de repente, universidades, outros institutos de pesquisa? Tem os dois. A gente tem os nossos centros, então em Valinhos, fica o centro da Unilever de pesquisa e desenvolvimento, então tem o de alimentos, tem de outras categorias. Então Valinhos tem um grande centro, nós tem uma planta piloto, a gente testa as maioresas saborizadas, os sabores, e aí a gente traz fornecedores, mas tem parceria com Camp, faculdades da região também, mas no centro, e aí em Rotterdam, que é a nossa matriz, também tem um centro enorme, chama Hive, que aí sim também tem muita pesquisa e tecnologia que a gente faz na Europa também. Mas alimento é algo bastante local, né? Então, muita inovação que a gente desenvolve é feita no Brasil para o Brasil. Então, você pega a maionese Hellmann's Supreme, desenvolvida 100% no Brasil. Ketchup Hellmann's Supreme, formulação que a gente lançou no final do ano, sem conservantes. O ketchup que não tem conservante, por exemplo, é tomate, açúcar, e vinagre, basicamente, canela, algumas especiarias, desenvolvido no Brasil, com tecnologia no Brasil e sem conservante. Então, a gente tenta fazer muita coisa e muitos parceiros com parceria com fornecedores, né? Muitos fornecedores trabalham com a gente
pensando em inovação, novos aromas, novos ingredientes para a gente trabalhar e melhorar a nossa formulação, como a gente estava conversando antes. E esses produtos com uma formulação, vamos dizer assim, mais saudável, né? É claro que às vezes também entra a questão do preço. Sim. E o consumidor tá pagando esse preço por uma coisa mais saudável? Não? Isso dá para... O Brasil tem a dicotomia, sobre o Brasil tem uma dicotomia enorme de questão de renda. Renda enorme. A gente tenta encontrar maneiras de ter faixas de preço que atendam consumidores de diversas faixas, então tamanhos diferentes, embalagens diferentes. Então a gente mexe um pouco com isso para atender. Hellmann's, que é a nossa maior marca de alimentos, está presente em 7 a cada 10 lares. Então a gente consegue atingir todas as classes com Hellmann's, porque a gente consegue, em vez de ter o frasco, você tem uma bisnaga um pouco menor, ou um laminado que é ainda outro tipo de embalagem. Ou seja, não é piorando o produto que você chega não. na... A fórmula é a mesma. É a questão da entrega. A fórmula é a mesma. Você encontra maneiras de chegar no consumidor diferente. Eles têm usos diferentes, necessidades diferentes e desembolsos diferentes. Então, claro, são maneiras de chegar que a gente tem. E sim, a Hellmann's é uma maionese super democrática hoje no Brasil. Então, está em 7 cada 10 lares, tem uma maionese, assim como a milho de milho maisena está em 60% dos lares brasileiros, em algum momento do ano, compra um milho de milho maisena, que também é super democrático. Ou seja, então essa equação está sendo, estamos conseguindo, vamos dizer, bem ajustada. Estamos ajustando e tem muitos desafios, óbvio, o Brasil tem desafios econômicos enormes, mas ano após ano a gente tem encontrado maneiras de crescer e chegar nos consumidores de maneiras diferentes. Tá. Na questão da matéria-prima ainda, né, você falou do óleo de soja, né, para a questão da maionese. Sim. A questão, por exemplo, dos alimentos transgênicos é uma preocupação para vocês? Isso entra de alguma forma no dia a dia do debate? Como eu comentei, a gente pega maisena, não é transgênica. Uma Enterra não trabalha com nada de transgenia, não. Uma Enterra não trabalha. Você pega, se ele atrás do rótulo da Mãe Terra, tem 7 princípios. Um deles é não ter transgênico. Tá. Então, sim, a gente, como eu falei, a gente vem trabalhando ingredientes para sempre melhorar. Sempre melhorar. E dentro Você não vai encontrar um T nos nossos produtos, por exemplo. Entendi, tá. E dentro, claro, das faixas... For a última opção, mas a gente tenta não ter o T lá. Entendi, tá. Interessante. E nas faixas de consumo, né, por exemplo, no caso da Mãe Terra, vocês têm uma relação muito forte com o surf, né? No caso das faixas de consumo, isso para vocês também é tranquilo? Ou seja, vocês estão conseguindo atingir todas as faixas de... Porque, claro, a gente tem toda essa discussão das gerações mais novas, né? Tem uma preocupação, eu estou perguntando por causa disso, tem uma preocupação com a questão ambiental, com a questão social maior, né? E isso vocês percebem na questão das vendas de vocês? Muito, não. A geração Z mais nova é mais preocupada, isso a gente percebe em pesquisas e nos hábitos de consumo. Mãe Terra é uma marca que nasceu com essa geração e tudo mais. O surf é uma porta de entrada, porque o consumo de açaí cresceu muito através do surf, e a gente entrou um pouco nessa onda, por assim dizer. Açaí com granola é muito consumido e vem crescendo bastante. Então, e sim, a população mais jovem se preocupa muito com a saudabilidade. O açaí que é uma história interessante, né? Apesar de ser brasileiro, ele só começou a fazer sucesso no Brasil como um todo depois que foi para a Califórnia. Né? Exatamente. É claro que lá na Amazônia o consumo de açaí sempre existiu, mas às vezes até com comida salgada, né? A forma como hoje a geração mais nova consome açaí começou a fazer sucesso depois que bateu na Califórnia e voltou para as praias brasileiras, aí ganhou o mundo. A gente está agora com a WSL, como você comentou, e vai ter a etapa mundial agora lá no Rio. Tá certo. Ou seja, então, voltando ao início da nossa conversa, né, a questão da sustentabilidade realmente está presente em todas as etapas aí da cadeia de vocês, né? Acho que isso está ficando bastante claro aqui durante a nossa conversa. Né? Não, e que bom, e não é, de novo, não é um discurso, não é um pilar à parte, é o centro da... E a Unilever faz muitos anos que ser sustentável faz parte do nosso negócio, né? E a gente conseguiu, acho que ao longo dos anos, ir evoluindo e agora, através das marcas, tem isso dentro do negócio, quer seja na fábrica, na matéria-prima, numa campanha como de Mãe Terra, e a gente descobre maneiras de fazer que estão dentro do nosso negócio. E o que vocês produzem aqui, Rodrigo, chega a ser exportado ou é consumo totalmente... Não, muito pouco. Assim, às vezes um caldo vai para a Argentina, é muito pouco. 99% é produção local para mercado local.
Ou seja, a questão logística, então, dá uma facilitada aí na Sim, coisa. Tá? sim. Apesar do Brasil ser gigante, claro. Sim, e um dos temas da importância de ter o trabalho de agricultura regenerativa, trabalhar as cadeias, é ter resiliência, né? Resiliência da matéria-prima e ter matérias-primas mais locais também, né? A gente quer estar protegido de variações, tudo que acontece no mundo, tá mais no Brasil e conseguir não ter escassez de produto também. Tá. E se você fosse elencar 2 ou 3 gargalos aí do setor para o seu negócio, sei lá, deslanchar mais daqui a 3 anos, 5 anos, quais seriam? Pensando em tudo, sei lá, legislação, enfim, várias questões aí que podem ser ditas numa pergunta tão ampla como essa. Eu acho que está acontecendo a reforma fiscal agora, isso é um impacto importante fiscalmente, o Brasil é muito complexo, né? Sim. E muitos impostos diferentes por estados brasileiros, isso vai sendo simplificado, mas é longa a transição. Então, essa transição vai ser longa e não tão simples, porque vai ter várias alíquotas em paralelo acontecendo, né? Então, a parte fiscal é um dos empecilhos, eu acho, para o Brasil, e acho que vai melhorar, acho que a reforma vai ser benéfica, mas vai ser longa. Esse é um deles. E a parte logística do Brasil é um desafio, né? A gente é muito pautado na parte rodoviária ainda. A gente faz cabotagem, às vezes, mas ainda é muito embrionário. Ter mais modais, ferroviário, hidroviário, outros modais de transportes facilitaria muito para o Brasil melhorar e ter uma distribuição melhor. Assim, chegar aqui até Manaus é um trabalho bem grande para o time de logística. Eu tenho feito essa pergunta para a maioria dos executivos que têm vindo aqui, realmente, essa questão da logística, porque o Brasil, como a gente já discutiu aqui, é realmente gigante, isso acaba sempre complicando, né, a questão dos negócios. Exato, eu vejo esses dois, parte fiscal e logística, como 2 temas que a gente pode ver bastante no Brasil. Entendi. Agora, Rodrigo, a gente está chegando, infelizmente, ao final do nosso tempo aqui, a conversa foi rápida, né, até passaram-se aí já mais de 30 minutos, e aí eu estou perguntando isso também para todo mundo que vem aqui. Claro, a gente já falou muito da questão da Unilever Alimentos, você já se posicionou aí como executivo importante aí que você é do grupo, mas e o cidadão, Rodrigo, o que espera da COP30? E claro, quando eu faço essa pergunta, o que você, qual que é a sua, vamos dizer, expectativa em relação a esse enfrentamento da sociedade, por parte da sociedade, das mudanças climáticas globais? Ou seja, basicamente, você é otimista ou pessimista? Eu sou otimista. Acho que o Brasil sediar é um motivo bastante orgulho. A gente tem muita coisa. A agricultura no Brasil, sem entrar em temas políticos, é super relevante e pode ser muito bem feita, como a gente está discutindo agricultura regenerativa. E sair ações concretas e mostrar o quanto o Brasil tem coisas boas acontecendo. Tem muita coisa boa acontece no Brasil que a gente pode vender sem discurso político no final do dia. Então, como cidadão, eu sou um otimista. Acho que o Brasil tem muita coisa boa na agricultura, na parte energética, por exemplo, que a gente deveria exportar, inclusive, mais, como tecnologia, e sair da conversa lá dos políticos que a gente tem hoje. Então, como cidadão, eu espero isso. Coisas concretas, que o Brasil seja protagonista, muito protagonista nessa gente, que ele pode ser protagonista nesse momento, que o mundo está bem dividido e polarizado. Quando a gente parte para uma discussão mais técnica, né, realmente o Brasil, principalmente na questão energética, tem muita coisa para mostrar. Né? Muita coisa para mostrar. Já discutimos aqui do etanol, enfim, da solar, eólica, né, hidráulica, tem várias. Tem muita inovação nisso, já foi muito inovador nesse setor e continua sendo. E tem muita gente inteligente no Brasil, inclusive, que pode aportar muito e exportar esse tipo de tecnologia para fora, quer seja agricultura, quer seja energética, na minha visão. Tá certo. Rodrigo, então, muito obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite. Realmente obrigado a conversa, você, Eduardo. Foi muito interessante. E até uma próxima oportunidade. Obrigado. Bom, gente, então essa foi a nossa conversa de hoje, né, na nossa série especial A Era do Clima, rumo à COP30. Conversamos aqui com o Rodrigo Vicentini, ele que é presidente da Unilever Alimentos no Brasil. Mas fiquem ligados, tanto nas redes sociais do Estadão, claro, também no impresso, no jornal, ou no nosso site, né, nas nossas versões eletrônicas aí de notícias, porque tem muita coisa interessante sendo discutida já sobre a COP, e, claro, o Estadão está sempre cobrindo esse tema tão importante do meio ambiente, da sustentabilidade, e, claro, vamos estar cada vez mais ligados na COP30, que, como eu disse, vai acontecer lá no mês de novembro, na cidade de Belém, lá no Pará, e teremos, inclusive, uma cobertura em loco lá, especial, sobre essa reunião, tá bom?
Então fiquem bem, até a próxima. Tchau.